queria ouvir a sua análise do jogo de hoje, se ela é uma leitura de um controle do Palmeiras, apesar até de um tom mais dramático no segundo tempo, e acho que muito em conta pela arbitragem também, se o entendimento é de que o Palmeiras controlou até com certa tranquilidade o São Paulo nesse jogo de hoje. Obrigado. Obrigado pela pergunta, boa noite. Olha, eu acho que hoje se defrontaram as equipas que têm estado muito bem nos últimos tempos. O São Paulo está connosco no primeiro lugar no Brasileirão, tem feito um belo trabalho nos últimos jogos. Já tinha perdido aqui connosco 3-1, eu tinha-vos dito já várias vezes e quando ganhámos 3-1 ao São Paulo, tinha-vos dito que, na minha opinião, eles jogaram bem. São uma equipa que tem bons jogadores, tem muito bom treinador, uma equipa que precisa só de consistência, porque a qualidade está lá. Mas como tu disseste, parece-me, acho que nós entramos muito bem no jogo, quer com bola, quer sem bola, uma equipa muito dinâmica. O adversário recolheu um bocadinho numa fase inicial o Luciano e deu-nos mais espaço na saída, e nós conseguimos encontrar muito bem os nossos volantes. Eu acho que foi justa a forma como chegámos ao 2-0. Inclusive tivemos ainda na primeira parte uma outra transição, estou-me a lembrar de uma transição muito bem feita, em que o Piquerez podia ter finalizado ou passado para o lado que estava o Alá. Estas são questões sempre de decisão dos jogadores, mas na segunda parte igual, entramos mais uma vez muito bem no jogo. Acho que o nosso adversário entra outra vez no jogo num lance duvidoso, e entra no jogo a partir daí. Ficou mais dividido, mas não era nada que nós já não estivéssemos à espera. Como te disse, os jogos são sempre muito difíceis. Já fiz vários jogos contra o São Paulo, quer em nossa casa, quer em casa deles, quer aqui em Barueri, e são jogos sempre de tripla. Felizmente hoje, na minha opinião, acho que nós fomos melhores naquilo que tem que ver com tudo o que se passou ao longo dos 90 minutos. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. No último jogo contra o Fluminense, você falou, né, de uma certa dificuldade que o Palmeiras teve no encaixe da marcação, do seu 5 pegar o 8 do Fluminense, do seu 8 pegar o 5 da equipe do Fluminense. Hoje a gente conseguiu ver o Andreas Pereira a todo momento caçando o Marcos Antônio dentro de campo, cercando e colocando o Marcos Antônio para andar para trás, andar cada vez mais perto da área do Rafael. Eu queria que você falasse sobre o encaixe que você conseguiu fazer contra a equipe do São Paulo. E uma segunda pergunta, a gente viu no primeiro tempo o Vitor Roque saindo chorando, né, por causa das pancadas que ele tomou ainda no primeiro tempo. O João Martins teve que conversar com ele. Como foi o trabalho nesses 15 minutos para conseguir ter o Vitor Roque à disposição também no segundo tempo? Assim, ele para mim é um leão, não é um tigrinho. Porque a verdade é que ele tem levado muita porrada. É um jogador que tem umas características muito próprias, que nos ajuda, que se complementa. É um jogador que, se os treinadores o souberem entender bem, souberem chegar próximo dele, conseguimos tirar o máximo dele. Ele é um jogador que precisa de muito carinho. Eu já vos disse que os jogadores para mim são como as flores. Há umas que há catos que a gente rega uma vez e dá para o ano todo, e há aquelas, tipo as orquídeas, que nós temos de estar a regar quase todos os dias, a cuidar todos os dias. E essa também é a minha função, é a nossa função, a minha, do Barros, a da nossa Presidente, é cuidar dos jogadores que temos. Portanto, mas como te disse, ele é um leão dentro dele, e ajudou-nos como tu viste. O facto do caçar, sabem, quando nós analisamos uma equipa e queremos encontrar espaços, queremos encontrar momentos de pressão durante 90 minutos, tu vais encontrar. E se quiseres analisar uma equipa, quando nós fazemos boas pressões, como foi, por exemplo, no jogo aqui contra o Fluminense, a primeira jogada sai de uma boa pressão nossa. Só que eu, para caçar, e caçar de 3 em 3 dias ou de 2 em 2 dias, eu preciso ter a minha rapaziada fresca. E o futebol brasileiro não deixa. Não deixa. O futebol brasileiro não deixa as equipas recuperar. Eu estava a dizer isto aos vossos colegas, e não vou defender ninguém, eu vou defender aquilo que é a minha ideia e a verdade que eu defendo. Eu não acho justo uma equipa que vai jogar com outra, quando estamos a jogar para decidir, como foi o caso do Corinthians, Novo Horizontino, uma equipa ter mais um dia do que a outra de descanso. Não pode, no mínimo tem que ter 3. Vocês sempre ouviram... Podes-me fazer essa pergunta, mas porquê é que tu jogaste com a tua equipa? Não trocaste. E o São Paulo poupou. Mas isso é uma decisão de São Paulo.
A única coisa que eu peço a quem organiza e decide, se quiser olhar para o espetáculo, se quiser olhar e valorizar o espetáculo, e não só valorizar a audiência, se quiser pensar um bocadinho de forma equilibrada, audiência e espetáculo, tem que dar as mesmas, no mínimo 3 dias. 3 dias, no mínimo. E quando tu dás 3 dias, eu sei que vou ter a minha rapaziada pronta para caçar, pronta para correr, durante 90 minutos. Quando isso não acontece com 2 dias, não tem como. Não tem como. E é só isso que eu defendo. Não é para mim, nem é para todos. Eu já vos estou a dizer, o Palmeiras e o treinador do Palmeiras defende aquilo que é melhor para o futebol brasileiro. Bons gramados, sintéticos ou naturais, mas bons, que haja as mesmas condições para todas as equipas. Se vamos disputar torneios, se vamos disputar títulos, as equipas devem ter as mesmas condições. Se depois o treinador do adversário decide poupar ou não, mas no mínimo 3 dias tem que ter, depois essa decisão é minha, eu também podia, o que fez o Crespo podia fazer. Chegava aqui contra o Fluminense, trocava aqui, mas isso é uma decisão minha. Mas no mínimo 3 dias devia ter. Portanto, o caçar ou não, e olhar para uma fotografia fazer uma análise de uma equipa por 15 minutos de jogo, ou por... Isto não é assim que as coisas funcionam. Eu entendo, e uma equipa não é perfeita. Todas as equipas têm pontos fortes e pontos fracos, todas as equipas têm momentos bons e maus, e mesmo os jogadores. Eu, se quiser ter um cão de caça ali no meio, posso ter, mas se calhar depois vai-me faltar a fluidez no jogo, vai-me faltar o momento. Então o futebol é isto, é o equilíbrio entre o ataque e a defesa. Eu já vos disse também, só para terminar, o que define o estilo do jogo, mais do que o treinador pede, são as características dos jogadores. Eu não consigo pegar em determinados jogadores que eu tenho e dizer, olha, tu agora vais fazer igual àquele jogador. Cada jogador tem as suas características. Há jogadores que têm mais propensão ofensiva, há jogadores que são mais defensivos, há jogadores que gostam mais de ter bola e não se escondem de jogo, há outros jogadores que de vez em quando a bola aperta um bocadinho mais longa, que é para não arriscar, para não se expor. E eu não posso ir contra a natureza de cada um. Portanto, isso, o caçar tem muito a ver com isso. Nós queremos caçar sempre, mas temos que ver quando, como, aonde, como é que está o resultado. E do outro lado também tem sempre treinadores e jogadores com muita qualidade e que nos criam sempre dificuldades, como tem sido ao longo dos anos. Eu já vos disse isto, eu acho que já não há jogos difíceis, jogos fáceis, seja contra quem for. E a prova disso foi a outra meia-final, onde o Novo Horizontino ganhou. Nós também já provámos o que é jogar contra essas equipas e, portanto, acima de tudo, de consciência tranquila, porque o nosso propósito é este. É por isso que nós trabalhamos e deixamos muitas vezes a família para trás. Chegamos a casa às 3 e 4 da manhã, como disse, não gosto, não gostava, não quero. Sinto falta de privação de sono e por isso é que muitas vezes eu sou chato e irritado, porque numa semana onde tens 4 jogos ou 3 jogos, são 3 noites quase sem dormir, porque eu não consigo dormir a seguir aos jogos. Isso depois reflete-se naquilo que são os meus comportamentos, sobretudo em competição, e um dos teus colegas aqui a semana passada fez-me uma pergunta, e eu se calhar não estava bem preparado para responder, mas quero responder. Eu já estou aqui há tempo suficiente no Brasil, e eu já achava que vocês me conheciam o suficiente, mas não me conhecem. Mas eu vou-vos dizer, porque eu quero mesmo falar sobre isto. Um dos meus ídolos, vocês sabem quem é o Ayrton Senna. E naquilo que tem que ver com fora da competição, foi das melhores corações que eu já vi. Mas a competir, bateu em pilotos e ganhou um campeonato do mundo a meter o cotovelo na cara do Prost. Não me venham falar, a competir. Eu não sou um exemplo, mas estou a competir. Não estou na igreja, não estou fora, estou a competir. Muitas vezes não sou o melhor exemplo. Sabem aquele bonequinho da Disney, o Pateta? Lembram-se do Pateta, que era um gajo espetacular, mas quando pegava no carro se transformava, viram? Eu não sou, às vezes até sou pateta, mas é quando quero ser pateta, sou pateta. Mas é o que me acontece quando eu estou a competir. Por isso é que eu vos digo, já vos disse várias vezes, que eu odeio perder. Mas é contra o meu pai, a minha mãe, as minhas filhas, eu odeio perder. Às vezes chateio-me com os meus adjuntos quando estou a jogar pádel, porque a bola foi fora, foi dentro, é a competir. Eu vou repetir as vezes que forem necessárias. A competir não sou o melhor exemplo. A modéstia à parte, quando estou fora da competição, revejo-me em tudo aquilo que o Ayrton Senna faz e fazia,
por ele e pelos outros. Está bem?